igreja. Diga para Ele: Senhor Jesus, a Tua presença nesse lugar já é tudo o que precisamos. Tudo está resolvido, porque o Senhor já está por aqui. Aplaude Ele, aplaude. Amém, amém, amém. Canta isso, igreja, canta. A unção está fluindo pelo louvor, canta isso. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Mais um aplauso para o teu rei. Aplaude por esse coral lindo, esse coral ungido. Aplaude mesmo, casa do Senhor. Essa semana o Senhor me deu uma visão sobre os amados que dançam. Eles liberam faíscas. Aleluia. Faíscas. E eu falei assim para Deus: mas essas faíscas, se pegar nos demônios, vão furar. Esses malditos. Ele me falou: você não está vendo eles, porque eles não estão na minha igreja, porque a minha igreja é de oração. Aplaude o teu Deus, aplaude. Que lindo isso. Amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Seus pastores, suas pastoras são abundantes. Vocês viram que o pastor aqui não fez assim, não ministrou assim, ele pregou mesmo. Se ele nos dá a bênção apostólica, eu ia feliz para casa. Porque eles são cheios. Você dá para eles, para dar um aviso, vir a pregação. Pastor Alfredo lá na casa da mãe, para dar um aviso de adolescentes, pregou. E eu vou combater isso. Alguém que está cheio. Por que disso? Para te lembrar que quinta-feira, eu, teus primogênitos, primogênitas, um grupo expressivo deles, estivemos orando às tais 5 horas, por nós, por você. Está lá pendurado no YouTube da igreja. Eu fosse você, soltava pela casa. E ficava em espírito de oração. Dando amém, amém. Quem dá glória a Deus aqui? Eu gostaria muito que você instalasse essas orações que fizemos dentro da tua casa. Você me entendeu? No teu carro, no teu trabalho. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos as mentes cativas à palavra de Deus. Amém. Como já do conhecimento da maioria, o título da palavra é: quem são as pessoas mais ricas da terra? Deixa eu te adiantar. São essas que Deus lhes confidencia segredos.
De fato, Deus quer compartilhar coisas com você que só você pode saber. Por um tempo. Deus quer, no meio a... O que nós vamos aprender aqui? Que no meio a tribulações, problemas, insatisfações, contrariedades, no meio disso, a gente não está ficando louco, vou provar biblicamente, quando Deus começa a nos dar segredos. Coisas que só você pode saber no momento. E coisas que vão tornar você a pessoa mais abundante e forte da terra. São esses segredos que vão tornar você alguém de porte no mundo espiritual. Satanás odeia isso, por isso que ele te afasta da oração, para que você não receba segredos de Deus. Queridos, o estágio de maior revelação de intimidade com Deus. Pastor, quando é que eu sei que eu estou com Deus? Mas Deus está recebendo mesmo o meu esforço, minha comunhão. Estou lendo a Bíblia, estou ouvindo louvor, parei de ouvir a chepauleira do mundo. E estou orando, é quando você começar a receber informações de Deus que você não pode contar para ninguém. E é bom que você não conte, porque vão te pôr no manicômio. Vão dizer, além dos problemas que tem, agora está avariado da cabeça, está andando por 2 vias ela. É aí que você está recebendo os segredos. E Deus não te dá esses segredos nesse momento para zombar da tua realidade. É para te dizer o quanto você é íntima dele. E o quanto coisas que o mundo não pode, ineligíveis ao mundo, incompreensíveis à mente humana, enquanto está para chegar na tua vida a qualquer instante. O Senhor Jesus, na maior guerra dele, quando ele começa a dizer, vão me torturar, já não estou podendo aparecer em público porque eles vão vir me prender, fazia milagres e dizia, não conte para ninguém, porque senão os fariseus vêm aqui, começando a falar, enfim, não vou repetir a pregação do domingo passado, explanei isso bem. Nesse meio termo, ele faz algo com os discípulos. Em Mateus 17, 1 a 9. Em meio às lutas, vem isso. 6 dias depois, Mateus 17, 1, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular, só os 3, olha, de 12, não são nem os 12, só os 3, ao monte alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. É muita coisa para pessoas como Pedro, Tiago e João, que nem o amado Espírito Santo receberam ainda não sabem direito quem é o Senhor Jesus, se é profeta, o que ele é. E aqui eles ainda estão vendo isso tudo. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres façamos tendas, cabanas. Ele está falando de algo que é muita coisa. Falava ele ainda no versículo 5, quando para melhorar o quadro, uma nuvem luminosa envolveu eles. E eis que ainda para sublime, mais sublime, vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo, e vocês escutem ele, obedeçam ele. Ouvindo aos discípulos, caíam de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, a ninguém viram, senão Jesus, voltaram para a realidade. Descendo eles do monte, voltando para a realidade, já não estão vendo o glorificado, enfim, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que eu morresse. Em meio a tanto conflito, em meio a tanta dor, em meio a frases do Senhor de tristeza, de enfim, tudo aquilo, temos uma experiência tão poderosa e não pode contar. Você acha que Deus fez isso de pegadinha com eles? Ou fez para em meio a todo esse tumulto, porque em seguida o Senhor Jesus vai ser pendurado naquela cruz e não vão entender mais nada? Ou você acha que o Pai não fez isso para enriquecer eles?
E se eles chegam em casa, quando a multidão toda já está camuflada pelos fariseus, para pendurar o Senhor Jesus na cruz, eles contam o que viam. Vocês sabem que manicômio iam parar, não sabem? Sim ou não? Eu não estou exagerando. Há coisas que Deus te revela no teu espírito em meio a problemas, dor, conflitos, ou às vezes não é nem problemas, é aquela ansiedade por algo grande que tem que vir, Deus ainda não dá, e Ele te fala te faz estas coisas, e Ele te diz, não abra a tua boca. Gente, eu estou ficando louco, estou ficando louca. Não, Senhor, você está vivendo um quadro bíblico mais sublime da história da Bíblia. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Mateus 16, 16 a 20. Pedro acaba de receber uma revelação na frente dos outros 11. Algo de peso. E Pedro traz uma revelação a respeito do Senhor Jesus. Enfim, outros já sabiam, mas Pedro descobriu agora. Muito grande. Mateus 16, 16 a 20. Respondendo Simão Pedro disse, porque o Senhor falou, quem dizem que eu sou? Dizem que é profeta, algo do gênero. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o Senhor fala para ele? Então Jesus ele afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai acabou de abrir os céus para introduzir algo dele dentro de você. Queridos, pessoas que recebem segredos de Deus, recebem firmeza para ficar de pé, se tornam inabaláveis e convictos na sua fé. Pessoas têm uma convicção ímpar. Você vê elas atravessando cada situação, mas estão sempre de pé. E os demônios, por mais imbecis que são, eles dizem, estou achando que ele e ela receberam segredos de Deus. Por isso que a gente não consegue mais abalar eles por nada desse mundo. Dá uma glória a Deus bem forte. E aí também te digo, Pedro, no 18, sobre essa tua declaração, vou levantar minha igreja, vou fazer uma família para mim. A igreja não é um lugar só para ouvir a pregação ou assistir por internet. É o lugar onde a família se encontra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perturbam bastante, mas nunca vão prevalecer. A igreja sempre dá a volta por cima. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Outra informação muito, muito grande. O Senhor não está brincando com frase de animar a turma. O Senhor não solta frases, era modo de falar. Ele está transferindo naquela hora as chaves do reino que liga as pessoas ao céu, reino de Deus na terra, reino dos céus é lá em cima. Eu estou te dando a chave que abre a porta para as pessoas começarem a entrar lá dentro. Olha que frase. O que ligares, você Pedro, na terra vai ser ligado nos céus e vice-versa. Versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse. Deu para entender agora? Temos muitos casos na Bíblia que Deus diz, isso é só para você. O Senhor me conta isso para quê? Eu já não estou legal da cabeça. O Senhor já não atende uma oração desse tamanhozinho, faz 1 ano que estamos estagnados, uma oração assim, e o Senhor me fala tudo isso, quer me deixar louco, quer me deixar louca? Não. Eu quero te deixar alguém que tem muito conteúdo do céu nele e nela. Aplaude ele, aplaude. Agora vamos entrar num novo tópico. O desgraçado do diabo, essa vil criatura, até o Senhor Jesus prendê-lo lá embaixo, depois de ressuscitar, prendeu o maldito lá. Até então ele era solto na terra, então ele pintava e bordava, gerava fenômenos. Lembram quando ele falou para Deus, deixa eu pegar Jó? Pode ir, Jó está precisando ser educado mesmo, vai lá. E aí você vê que o diabo mandou fogo do céu, seca a morte. Ele tinha esse poder, fenômenos da natureza. O diabo, ele põe algemas nos filhos de Deus, para ver se dá para matar a sua fé. Ele colocou algemas praticamente em todos que estavam obedecendo a Deus nesta Bíblia. São algemas que ele põe
para que você comece a crer que a tua fé é algo muito para lá de fantasioso. Para quem sabe o que aconteceu lá na parábola Lucas 8, 6 e 13 aconteça com você. Porque muita gente que está crendo, creu, de repente ela começa a não acreditar mais nada. E aqueles frutos não vêm à luz. Tudo que elas um dia, quando estavam em oração, regados, regadas, falaram aquelas coisas grandes, empolgaram a gente. E hoje eles mesmos são desviados daquilo. O que aconteceu? Eu já te adianto. O Senhor não diz que isso talvez aconteça, Ele diz que acontece. Quando Deus te chama para algo grande, o diabo por um período vai querer pôr algemas na tua caminhada. E muitos não aceitam isso. Não aguentam. E porque não veio ouvir o metal, eles trocam o Senhor Jesus pelo ouvir o metal. Ah, orei, não fez nada, está aí, estou com dívida. E o Senhor faz questão de não fazer tal milagre. Porque Ele diz, você vai trocar a minha vida que derramei na cruz por você, por esse metal aqui? Quem dá glória a Deus aqui? Ah, orei tanto pela cura da minha filha, do meu filho eu não vi nada. Então acho que vou me desanimar, vou rever meus valores. Você vai trocar a cura do teu filho pelo sangue que eu derramei na cruz por ele, pela tua vida. Tem gente, olha o que acontece em Lucas 8, tem gente que não observa isso. 6 e 13, o Senhor está contando a parábola de estágios na fé. Lucas 8, 6. Outra caiu sobre a pedra, semente de Deus. Tendo crescido, secou por falta de umidade. Pouca palavra. Pouca umidade, não é nem a água corrente. É pouco que soubesse da Bíblia. Se soubesse, não teria secado. Ah, explica para a gente. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora das algemas, porque essa aprovação que o Senhor fala, não é uma cócega, é estagnação. Eu sei o que eu estou te falando. Os demônios trabalham num colegiado para estagnar a vida da gente. Não é aprovação para ver se você não fuma, não xinga, não rouba, não bebe cachaça. O vinho é igual a muito crente que fala que Jesus bebeu vinho e é cachaceiro de vinho hoje. Pior que só compra de marca melhor. Aqui, na hora da aprovação, se desviam, porque ficaram estagnados. Todos os filhos, todas as filhas de Deus, que Deus fez um pacto, eles chegam numa fase que não conseguem mais avançar. Esta igreja passou por isso. Você parece que algemou. Tem dia na minha vida, na tua, que parece que algemou. Não tem mais um dia. Não avança, não retrocede, não pode retroceder. Se eu queria até aqui, vou retroceder, será que ganho alguma coisa? Andei 15 passos na provação, talvez falta um só para entrar na terra prometida, por retroceder. Você fica naquela situação que chama algemas, estagnado, estagnada. Abraão saiu, primeiro exemplo, próspero. Ele não saiu de Babilônia, do Iraque, falido. Ele já saiu com servos, já saiu com rebanhos. Ele era abastado. E aí, o que Satanás faz com ele? Além da Bíblia contar que na jornada dele, ele ganhou poços de petróleo, que eram água na época. Todo o oásis era em torno de um poço de água. O primeiro que achou se tornava o príncipe daquilo, que seria hoje poço de petróleo. Diz que muitos entulharam os seus poços. Alguém diria, onde está o Deus que te prometeu? Não, o Deus que me prometeu está aqui. Diga, está comigo. Eu vou repetir, eu não vou trocar o sacrifício na cruz do Calvário por um poço que me entulharam, ora. Eu gostaria de ver glória a Deus aqui. Qual foi a proposta original para Abraão? Gênesis 12, 1 e 2. Abraão não conhece esse Deus que ele está andando agora. E as promessas que ele vai ouvir são terrenas. Ele não sabe mais que isso. Ele é novo na fé. Ora, disse o Senhor a Abraão, Ibrim, novo na fé.
sai da tua terra, parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tem um destino final. Está traçado. A bússola está na minha mão, diz o Senhor. No 2, de ti farei uma grande nação. Vou te dar os filhos que a cidade grande, com a ciência avançada dela, de muitos que estudam aí, não te deu. Te abençoarei. Então, quando Deus fala abençoar, para um homem comum, é dinheiro. É óbvio. Dinheiro, sustento, coisas materiais. E te engrandecerei o nome. Ponto. Terça e quinta vamos falar sobre essa frase. Se tu uma bênção, tem uma ordem aí. Te abençoarei. Aí entra o primeiro segredo de Deus no versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor ao neófito, ao novo na fé, Abrão, que não sabe ainda quem é Deus direito. E lhe disse: darei à tua descendência toda essa terra. Para quem Abraão vai contar isso? Ele já está sendo tido como louco, saindo do Iraque, da cidade mais avançada do mundo, de Babilônia, da época, para ir num deserto onde é todo mapeado por máfias, por gigantes como Amaleque, etc. Já é tido como louco. Imagina se, ó Deus, dá um tempo aí, a informação é muito grande. Dá um tempo que volto na Babilônia para contar para eles. É manicômio, não deixa ele sair daqui. O que aconteceu em seguida? Isso no versículo 7, 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, quer dizer, numa direção. Havia fome nessa terra. É o desgraçado do diabo. Esse maldito mesmo, que tinha poder sobre os fenômenos da natureza. Secou tudo, esperando Abraão chegar. Está vindo para cá? Já vou secar isso. Olha só, havia fome naquela terra. Eu conheço o culpado, eu sei quem é. Desceu, pois, Abrão, o imaturo, Abrão, o novo na fé, ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Não foi Deus que mandou aquela fome. E Abrão se viu algemado. Ele não pode voltar e não pode continuar. Ele tem que fazer um desvio. E o desvio para o mundo. E o que acontece no desvio? Faraó diz: fique com muito mais do que Deus te prometeu aí. Já estou te dando camelos, o melhor da terra. Mas me dá a promessa aqui. Sara fica aqui. Estagnado. Algemou Abraão. Abraão não pode ir porque Sara está lá. Não pode ficar porque a esposa dele está na mão daquele infeliz. Estagnou, algemou Abraão completamente. E Abraão está com o segredo de Deus que falou o quê? Toda essa terra, até o Egito, vai ser teu. Quem dá glória a Deus aqui? Isso não torna Abraão louco? E não torna Deus um piadista de ponta? Deus enriqueceu o seu novo filho, antes de permitir ele amadurecer numa provação. E o que Deus fez? Interferiu. Tirou as algemas. Pegou aquele faraó, aquele infeliz. Vem aqui. Esse vai virar um mito. O Egito com 20 milhões de almas. Vai, mostrou o inferno. Vocês vão estar lá amanhã à tarde. Mas como assim? Como é que você toca? Ele é profeta. Deus não falou ele é mentiroso. Porque Abraão falou, Deus não falou ele é mentiroso. Falou ele é profeta. Se ele orar eu resolvo. Se ele orar você vai para o inferno. Olha Deus fazendo uma manobra para tirar das algemas seu filhinho. E Abraão cai nessa de novo, lá na frente. Acontece de novo. E ele bendiz Sara de novo. Que palhaçada. E Deus vai lá e tira ele de novo. Satanás põe algemas no meu e no teu caminho. E nestas horas, ai de nós, se não tivermos segredos de Deus no coração. Nosso evangelho fica algo flutuante, superficial. E Satanás parece que teve agora todo o poder sobre a nossa vida. Esta igreja pode ver o que vier, pode a onda, o tsunami que quiser, nada abala. Tem segredos de Deus dentro dela plantados, há avivamento.
Nós vamos arrebentar. Nós vamos mudar esse mundo inteiro lá fora. Aguardem. Isso não é manicômio. Aqui não é, ninguém anda por duas vias. Aguardem. Nós vamos chegar andando no ar. Nós vamos abrir lagoas na frente de vocês, como se abriu o mar vermelho. E vocês vão lembrar quem é Jesus Cristo na terra. Aplaude o teu Deus, aplaude. Isso não é piada, isso é real. Isso é real, isso é realidade. Segundo personagem, José. Deus deu sonhos. Implantou no seu filho coisas muito grandes. E agora Satanás algema ele. Incorpora 2, 3 dos irmãos dele. Mas pastor, os irmãos dele não eram salvos. Quem te falou que o diabo não incorpora a crente que está disponível para ideias dos demônios? Se ele incorporou Judas, que andou em poder, transferido pelo Senhor Jesus diretamente para o cara. Imagina a crente que está flertando com os demônios para querer destruir a igreja. O diabo baixa mesmo. O diabo assim, ele está preso. Ele manda um correspondente dele, um saci tereré. Aí esse saci beleléu pegou 2, 3 irmãos de José. Algema ele para mim. Matar não dá. Quem tem um segredo de Deus não morre. Dá glória a Deus aqui. Não morre. Então, põe algemas nele. E como é que ele foi mesmo? Como é que foi tirado da presença dos irmãos? Algemado. Gritou por misericórdia, por socorro. Vai pedir misericórdia aos demônios. O Senhor falou em Lucas 8, meu Deus do céu, 6 e 13, acabamos de ler, que as algemas vêm. Satanás levanta algema em familiar teu para prender toda a tua vida. Algema numa empresa, algema no teu nome que consulta, que isso não aparece que está no KGB, mas que já está no Serasa, tá, e tal, e todos os crentes carnais, em vez de orar pela tua vida, querem destruir você, começando pela mãe que te gerou. Por que você não saiu para a tua irmã que tem tantos diplomas? Você foi aderir à religião, como está a tua vida? Em vez de te pôr para cima, mãe, estou tentando crer. Bom, vamos mudar o assunto. Não, vamos falar de novo da mãe dela. Na hora das algemas, ninguém te entende, não adianta gritar. Deu para entender? Porque é um cenário assim, todos gritam, crucifica-o. Mas como? Mas ele fez milagre no teu filho. Não, não crucificam. E o Barrabás que matou tantos aí na encruzilhada do deserto, saindo de... Não, devolve ele lá. É uma loucura. E ele colocou algemas em José e colocou ele na casa de Potifar. Teu nome sumiu, agora é numerado aqui, nessa região, no pulso. Tem números, esse é teu nome no Egito, é número, você é escravo. Ah, ainda não nega teu Deus? Põe na prisão, algema ele 2 vezes agora. Vamos ver se não nega lá. Muitos crentes, antes de chegar na prisão, já foram procurar a igreja de evangelho fácil. Ah, Jesus te deve tudo, carro novo, umas estratégias, um coach evangélico para lá e para cá, e tudo se resolve. Em vez de falar, luta, diabo, desgraçado, ora, jejua, põe o inferno para correr, chama a existência e a glória de Deus da tua casa. José falou, não desisto. Deus falou, tira as algemas dele. Não entrega para ele só isso, dá o Egito inteiro na mão dele. E me dá os irmãos dele ajoelhados aos pés dele. Aplaude a Deus forte aqui, aplaude. Pelo sobrenatural. Nunca se esqueça, José já tinha segredos de Deus. Terceiro é Paulo. 2 Coríntios 11, quando você vai ler lá, é medonho. Não que vai acontecer isso com você, mas o preço que Paulo pagou. Ele recebeu revelações de Deus. O próprio Pedro, os próprios apóstolos diziam, o que Paulo escreve, nem nós que andamos com o Senhor Jesus conseguimos entender. E hoje, pelo Espírito Santo, entendemos muito das cartas de Paulo, entendemos ao que ele se refere, o Espírito Santo. Paulo diz, por causa das excelentes revelações, Deus teve que permitir uma situação na minha vida para me acalmar, para me manter aqui. E Satanás colocou muitas algemas no caminho deste homem. Queridos, glória a Deus pela vida de Paulo que não desistiu. Porque nele haviam segredos de Deus. Ele não era um cara fútil, crente ano 2025 para lá de moderno. Ele era alguém, a moda antiga, tem segredos de Deus dentro dele, dentro dela. Eles não vão retroceder, eles não vão perder o foco. Quem dá glória a Deus bem forte aqui?
Outro personagem, aqui queremos destrinchar com 2 leituras. Jacó é o 4º personagem. Jacó tinha tudo que um rapaz ia querer na sua época. Na minha Bíblia diz que Deus levantou Isaac sobremaneira financeiramente. O pai de Jacó. O pai de Jacó era um homem poderosíssimo financeiramente. Jacó era muito forte, extremamente saudável. Sangue azul, é o neto de Abraão. Imagina. Mas ele quer a benção de Deus. Olha que lindo. E ele quer um anel. E ele compra legitimamente. Jacó, quando ele fala para o irmão dele, eu te dou esse prato de lentilha, você me dá esse anel que você tem jogado ali, que você nem usa no dedo. Ele comprou legitimamente. O irmão falou, é teu, deu o anel para ele. E agora, em Gênesis 25, versículo 26, Deus legitima a bênção que é de Jacó. Deus legitima, o próprio Deus legitima. A bênção é de Jacó. Não só dizendo isso para a mãe, olha, abençoe Jacó, odiei o Esaú porque não quer nada comigo. Olha o fenômeno. Gênesis 25, 26. Depois de Esaú, na mesma hora, nasceu o irmão, que é Jacó. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. O que ele estava pedindo aqui? A bênção. Não fala que veio um anjo na caminhada de Jacó, ele o segurou e falou, só te solto se me der a bênção. Não era já Deus profetizando pelas crianças? Esse vai querer a benção desse, porque esse é um infeliz, não quer nada comigo. Esse é espiritual. Você! Não sei nem por que deram para ele o nome suplantador. Não é justo? Do jeito que ele segura ali, me dá a benção. Ele segurou no irmão, é legítimo. E quando chegou o dia disso, ele comprou legalmente. Diga, legalmente. A tua benção é legal. Porque você tem ido atrás dela, tem pago um preço por ela. Aquele infeliz, aquela criatura infeliz lá de baixo, ele sabe disso. Por isso que ele quer te pôr uma névoa para você enlouquecer, para você pirar, para você não lembrar quem é você em Deus, como Deus te vê. Deus não vê Jacó como suplantador. Ele vê ele como abençoado legalmente. Então Satanás incorpora Esaú. E diz agora, mas pastor, mas Jacó não fez errado que pegou a bênção lá. Do jeito errado ele fez uma bênção, era dele, não me leve a mal, era dele. Deus só deu para ele porque já era dele. Deus te deu a bênção porque já é tua, porque você tem ido atrás. Não tem se importado com o que dizem de você, como que está a correnteza do evangelho moderno fácil. Você está atrás da bênção de Deus. Você tem falado coisas para Deus que só Ele está ouvindo. Dá glória a Deus bem forte aqui. Agora Satanás incorpora Esaú para algemar, e nós vamos ver isso, para algemar a vida de Jacó. E Jacó tem que sair do contexto. E uma vez ele sai da proteção do pai e da mãe, ele está vulnerável. Ele vai parar na casa de um tal de Labão, não sei nem a diferença, que algema ele mais ainda. E agora Jacó está com a vida estagnada. Ele não volta, eu vou ler aqui, vou te provar. Ele não voltava com medo de Esaú, porque Esaú inspirava terror para ele. E não pode sair de casa de Labão, porque na Bíblia diz que para sair, ele saiu na sordina com medo do que o cara faria com ele. Porque a dívida com Labão era impagável. Oh, que loucura! Mas Jacó, quando ele foge do irmão, Deus em Gênesis 26 a 28, lhe aparece. E lhe dá segredos. Ele vê a escada, ele vê o Senhor. E o Senhor vê anjos. O Senhor diz, toda essa terra é tua, Jacó. Não conte para ninguém. Quem dá glória a Deus aqui? Não conte para ninguém. Então, mesmo com a vida totalmente algemada, ele não desiste do seu Deus. Se ele adere aos demônios de Labão, o cara ia amar ele. O mundo amaria o que já é seu. Mais um crente, evangelho moderno, é dos nossos. E os demônios carregam no colo, dão até emprego e não sei se carregam com fita de casamento, não sei como é que é. Mas Jacó não abre mão.
a esposa que ele mais ama, idólatra até o dia da sua morte. O teu Deus não é o meu. O meu são esses demônios do meu pai, você sabe disso. Uma hora ela se arrumou com Deus para ir para o céu, sim, Deus permitiu isso. Mas pela escolha dela, o sangue de Jesus tem poder, tal de Raquel. E não dava fruto, para dar o segundo morreu. Mas, mesmo assim, Jacó se manteve. Dá para dar glória a Deus pela vida dele? Se manteve. E é bom que você está se mantendo. Está orando igual, está buscando igual, está esperando no Senhor igual. Tem choro, tem chorado aos pés de Deus mesmo. Tem reclamação, está falando tudo para Ele mesmo. Ele fala que o lugar disso é razoável essa tua ira. Então fala tudo aí. Vamos curar você. Isso aí aconteceu com Elias, aconteceu com Jonas, acontece comigo, com você também. Não tem nada de problema, desde que seja aos pés de Deus. Jacó não podia sair, para você ter uma ideia. Abre a tua Bíblia, vou ler Fast Turbo. Gênesis 32, 3 a 11, rapidinho. Para você ver o que representava Esaú para Jacó. Diga comigo, Jacó estava algemado. Deixa eu te ler isso aqui. Agora Jacó está voltando para sua terra. Olha o que representava Esaú até aquele dia para ele. Ele só voltou porque Deus mandou. Senão ele não voltava nunca. Estou te falando que Satanás levantou Esaú para algemar a vida de Jacó. Então Jacó, ele está preparando mensageiros para o irmão Esaú. Olha como ele chama Esaú. Gênesis 32, 3 a 11. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir. 4. Lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Olha como ele se põe diante de Esaú. Teu servo, olha como ele fala de Esaú. Teu servo, ele é o irmão de Esaú. Teu servo, falando com Esaú. Teu servo Jacó manda dizer-te isto: como peregrino morei com Labão. Que Labão? Lobão. Fiquei até agora. 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Olha o que representava esse desgraçado desse Esaú. Quem é Esaú na tua vida? São essas pessoas que Deus levanta para te pôr numa rédea, a fazer tua vida ao inferno, para bloquear teu cérebro. Satanás levanta pessoas na tua vida que falam mais de você do que do filho que geraram, que está lá em casa. O filho está clamando: mãe, fica quieto que ainda tenho mais algo para falar contra ela. Parece piada, mas é verdade. Eu já vi, é verdade. Tem gente que não cuida da tua vida, eles já estão cuidando de tudo, sabem de tudo, de você, tudo. Tem coisa que você nem está sabendo o que você já fez, eles já falaram. Satanás te levanta pessoas para te algemar. Olha o que ele causou em Jacó. Por uma bênção que ele comprou legalmente. Esse Esaú é maldito. Ele não tinha direito de fazer cena. Ele vendeu, Deus viu. Aquilo foi real. Mas quando Satanás dopa alguém, você não pode cair na lábia de quem Satanás dopou. Tua posição é outra, você guarda segredos de Deus. Aplaude ele aqui, aplaude. Seis. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: olha, ele está vindo com 400 homens com ele. 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Olha o que causava esse cara em Jacó. Se perturbou. E aí ele falou assim no 8: se Esaú matar um bando, pelo menos consigo sobreviver com outro. Orou, versículo 9, Jacó: Deus de meu pai Abraão, olha, o Senhor me falou volta, eu estou voltando. 10. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, agora já volto com todo esse povo comigo. 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me a mim, as mães e os filhos. Eu estou te falando, isso não é brincadeira, isso não é cócega. Isso tira muito crente, por menos do que isso já não está em igreja, que busca joelho, oração e poder.
Já está flertando por aí, já está com suas redes sociais, escolhendo os melhores pregadores, fazendo sua salada e dizendo que já está no caminho. Qual caminho, rapaz? Todo o caminho era dobrar o joelho, caramba. Vem contar história, mas você está aí pagando o preço. E até aqui, Satanás parece que quem algema é o mais forte. Mas vou te repetir, Deus pelo sobrenatural derrubou até Aimeleque e até Faraó diante de Abraão. Deus pelo sobrenatural vai tirar todas as tuas algemas. Aplaude o teu Deus, aplaude. Gênesis 33:10. Deus coloca Esaú calmo. Deus faz o cara dar um maracujá para ele. E o cara diz, não, meu irmão, tenho saudade de você. Olha o que Jacó diz. 33:10. Mas Jacó insistiu. Por favor, meu irmão, pega esses presentes todos que eu quero te dar. Não recuses. Se eu logrei mercê diante de ti, ele ainda está, olha, ainda fala. Peço-te que aceites o meu presente. Porque vi teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E te agradaste de mim. Eu entendi o que Jacó quer dizer. Não está endeusando. Estou vendo Deus agindo aqui. Estou vendo Deus operando. Satanás algemou a vida de Jacó, mas eu te falo algo. Nós acabamos de ler o capítulo 32, não lemos? Do 1 a 11. Leia o 28 comigo, versículo 28. Gênesis 32, 28. Antes de Jacó encontrar Esaú. Olha o que Deus faz. Gênesis 32, 28. Então disse o abençoador: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Quem aplaude a Deus aqui? Pela primeira vez em toda a Bíblia se menciona esse nome. E ele está dentro de Jacó, ele não pode contar para ninguém. Isso aí é uma coisa para você guardar, Jacó. Ah, mas Deus, eu estou com esse problema com meu irmão. Filho, estou te enriquecendo. Eu estou te tornando alguém firme. Eu estou te dando valores. Estou imprimindo segredos em você, para você se tornar inabalável. Quanto é o teu irmão, vai ser pelo sobrenatural. E quem se tornou Jacó, lembra? A Bíblia refere a Esaú como nem salvo é. É o que a Bíblia diz, não tem nada a ver com isso. Meu papel é com os vivos. Jacó viveu até o último dia da sua vida na terra de Gósen, do lado de José, Faraó afeiçoado de Jacó. Comeu do melhor da terra. E agora o Senhor Jesus diz, Deus é dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó, os salvos sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aplaude o teu Deus, aplaude. De fato, queridos, insistindo nessa parte que meio às lutas, Deus nos habilita com segredos. Davi estava perseguido por Saul, o rei estava implacável em cima de Davi. E Davi está algemado, porque não pode matar o cara, é ungido de Deus, como é que ele vai fazer isso? E enfim, a vida dele se tornou muito amarga. Davi chega a suspirar, que saudade eu tenho de beber de água daquele rio onde eu guardava o rebanho lá em Belém quando eu era adolescente. Aí 3 com dó dele vão lá atrás e voltam. Mas nesta fase, neste ínterim, Salmo 110, versículo 1, Deus dá uma visão para Davi. Davi não sabe nem o que é isso. E na visão, Deus mostra para ele a maior riqueza da face da terra. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele revela para ele todo o plano da salvação. Davi, esse leão que você colocou impresso numa bandeira branca, pensando que é você, não é você. É o Senhor, é teu Senhor Jesus. Ele viu o Senhor, o Pai, de quem ele chamava de meu Senhor, falando com o Senhor Jesus dele. Olha que glória, igreja. Dá para dar glória a Deus aqui? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, o Oriente Médio inteiro está submisso debaixo dos teus pés. Vai ser, porque o meu filho Jesus é o que domina todas as coisas. Ele é teu Senhor. O Senhor Jesus fala sobre isso em Lucas 20, 41 a 44. Ele diz, vocês me chamam filho de Davi. Na verdade eu vim da semente, mas eu sou o líder dele.
Não ele é o meu. Ele me viu. Lucas 20, 41 a 44, mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que eu sou filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser seu filho? Davi viu o Senhor Jesus naquele dia. E vai contar isso para quem? Foi contar nos últimos dias da vida dele, nos salmos lá que ele fez um salmo, colocou lá. E nem ele entendeu. Quer dizer, ele entendeu, mas não podia explicar. Quem escreveu os salmos, não entendeu nada. Transferiu, lemos, agora entendemos. Deus, para te manter de pé na luta, para te manter, vou repetir, cada um tem a luta na cadeira onde está sentado. Porque a luta de um é se livrar das drogas, a luta de outro, a outra, os sonhos que tem em Deus que ainda não se cumprem. Essa é a minha luta. Eu nasci, deve ter sido 3 meses e R$8, porque não pode ter chegado a 9. Estou com pressa, diabo maldito. Essa é a minha luta. Meus sonhos. Eu falo, Deus, de novo, de tempo em tempo eu falo assim com ele, de novo estamos na mesma conversa, estagnados. Orei, até agora não vi nada. Ele fala, você vai ver. Eu, tá bom, vou crer mais uma vez. Quase falo para ele, a última chance. É muito lindo vocês andarem com Deus, é muito lindo. Não façam a vida com Deus como um robô, um negócio de, Deus de Abraão, Jacó e tal. O que é isso aí? Tem um pastor, Deus de Abraão, de Jacó, da cunhada deles. Deus falou, você está irritado comigo? Estou há 10 anos com toda essa cidade. Deus falou, eu nunca te mandei nessa cidade, não te ungi, pastor. Volta lá na cidade onde você veio. Acho lindo isso, dá glória a Deus bem forte, igreja. Abraão, no meio da luta dele, no meio, Deus chama Abraão para sacrificar o filho. Em João 8,56, o Senhor Jesus diz, quando Abraão foi chamado para sacrificar o filho dele, no trajeto, 3 dias, tem a ver comigo, que morro e ressuscito em 3 dias. O meu pai me revelou para Abraão, ele revelou o plano de salvação. E falou, o cordeiro que eu quero de você não é este. Isso não é lindo, igreja? João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Meu dia de morrer na cruz e ressuscitar. Com os 3 dias de ressurreição. Em Gênesis 22:5, por isso que Abraão falou isso para o filho e falou para os escravos. Ele chega com o filho no pé do monte e fala uma coisa para os escravos, para os servos. Chega lá em cima, fala outra para o filho. Gênesis 22:5. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, olha, ele fala sacrifício, vamos lá. Quem fala em seguida? Voltaremos para junto de vós. Ele já entendeu. O filho fala no versículo 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Dá para dar glória a Deus bem forte? E realmente Deus falou, é aquele ali, não quero o teu, é aquele, é o meu, tem que ser o meu. Queridos, Deus vai dar muitos segredos para vocês. Ele me disse anteontem, diga para eles orarem mais, porque eu quero, ele me mostrava, sabe aquela pessoa que está ansiosa para contar? Está com não vejo a hora, é assim que eu via o Senhor, como se tem muita coisa para ele te passar, mas ele quer que você ore. Quantos dizem amém? Quantos levantam a mão e dizem amém? Então você entendeu o recado que o último capítulo da novela é imperdível. Eu ia assisti-lo com você. Ele vai matar ela e os dois vão trair ele ali. Mas você vai orar. Dá para dar glória a Deus aqui? Daniel. Queridos, Daniel foi jogado na cova. O anjo ficou fazendo lá o que a noite inteira na cova? Jogando truco com Daniel.
contando segredos e segredos. Daniel, é isto. Quando ele sai da cova, é um homem lotado de segredos de Deus. Dá para dar glória a Deus aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego diz que o quarto homem que na fornalha caminhava com eles, conversando, falava o quê? De política. Veja um complô político no Brasil. É disso que ele estava falando, o quarto homem? Segredos de Deus. Aí eles saem da fornalha, não podem contar para ninguém. Mas está plantado neles. Eles estiveram orando, tiveram um encontro com Deus lá. Aplaude a Deus, aplaude, igreja. Paulo, em meio a tanta coisa, ele diz: por causa das excelentes revelações que eu tenho recebido. Finalizo. Última referência. Você lembra desse versículo? Eu tenho certeza que lembra. Não tem um crente que Deus não dê um jeito que descubra esse versículo. Mas a grande maioria não lê os dois anteriores. É o que diz em Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas vamos ler 1 e 2 e vamos ver em que contexto Deus fala isso para Jeremias. Jeremias 33, 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda em Dubai, no hotel, no shopping Emirates, comendo tabule. Não, aí já é eu. Já não é Jeremias. Esse sonho se cumpre na minha vida. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas. Deus fala para ele: eu faço o que eu estou para te dizer aqui. Eu faço acontecer. O que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, secretas, só para você. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. Todos que nos assistem agora, você que ouve o áudio posteriormente, e você que está aqui. Quem quer fazer pacto, porque se fizer o pacto, o Espírito Santo vai te ajudar de orar todos os dias da tua vida. Levante a tua mão. Apague as luzes, lembrando que apagar luzes não tem nada de místico. Só para você não olhar direita, esquerda, focar no Senhor. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão se de alguma forma tenho sido negligente, se tenho abortado tantos segredos do Senhor, tantas riquezas, eu impedi de fluir, por não orar, por me revoltar, por causa das circunstâncias. Peço perdão, se me auto-permitir de perder a fé, perder a confiança no Senhor. Diga isso: eu me envergonho disso. Hoje a tua palavra me amadurece. Eu me entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu seguro na tua mão. E se o Senhor já está comigo, não me falta mais nada. A única coisa que te peço, me fale sobre o meu chamado. Me conte segredos que irão se cumprir na minha vida. Só nós saberemos. Amado Espírito Santo, sem o Senhor não tem como eu ficar de pé. Estou aqui para fazer aliança com meu Senhor Jesus, que vou orar todos os dias da minha vida. Se o Senhor não me ajudar, isso não vai se cumprir.
Por favor, amado Espírito Santo, isso é tudo que eu quero. Me ajude a orar, me impulsione a orar, me influencie a orar, me dê forças para orar. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por me chamar teu filho, tua filha. Obrigado por me considerar tanto, a ponto de implantar segredos em mim. Eu abro o meu coração, igual a um baú aberto, tesouro aberto, destampado, para o Senhor enchê-lo para mim. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco da minha mente toda revolta com o passado, toda revolta com o presente. Conecto a minha mente ao sobrenatural. Os meus pensamentos, a partir de hoje, se alinham completamente com os pensamentos do amado Espírito Santo. Põe a mão no coração e diga: eu arranco do meu coração toda semente de revolta, de incredulidade. Eu rejeito de mim toda meninice e abro o meu coração para receber todos os tesouros que o meu Pai irá plantar a partir de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você orar. 2 minutos para você aplicar a pregação que acaba de ouvir. Entre você e Deus, eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Oh Espírito Santo querido, porque nós queremos, essa é a nossa decisão. Consagramos toda a nossa mente para Ti. Consagramos todo o nosso coração para Ti. Consagramos todas as nossas ideias para Ti. Consagramos nosso tempo para Ti. Tudo que é nosso entregamos nas Tuas mãos. Tudo isso trocamos pelo tesouro que está no campo, que o Senhor quer nos entregar. Amém. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Encontro em teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por Ti. Me encontro em teu coração, porque você me aceitou para sempre. O teu amor por mim tão surpreendente. Me sinto tão é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar
amor verdadeiro. Oh, eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus na tua casa.